Bom, eu vou apresentar aqui o resumo do artigo chamado Do Industrialismo à Austeridade, a Política Macro dos Governos Dilma. Os autores são Guilherme Mello e Pedro Rossi. A ideia aqui que os autores vão trabalhar são duas visões para explicar a economia atual, e aí atual aqui seria 2017, que então é o período aqui do artigo, e a ideia é avaliar o que explicaria, né, a economia nesse período aqui de 2017, que seria uma economia mais desacelerada em termos de crescimento, e aí teriam duas hipóteses aqui, né, que explicariam a economia estar nesse formato aqui nesse ano de 2017, que ou foi o primeiro governo Dilma, né, as políticas econômicas do primeiro mandato, ou a austeridade, né, que foi uma resposta a essa política. Então, para fazer essa avaliação aqui, o autor ele separa em três blocos a análise, sendo que a primeira análise é a herança do governo Lula, então como que a Dilma inicia o seu mandato, considerando ali como se findou o governo Lula. Depois ele faz a avaliação da política macroeconômica do primeiro mandato e também faz uma avaliação da política de austeridade que logo ali se sucedeu. Então, começando aqui, né, primeiro por essa parte da herança do governo Lula, o que o autor apresenta aqui é que o governo Lula ele não logrou aqui, né, sucesso em alguns aspectos. Então, ele coloca aqui em relação a modernizar a estrutura produtiva para sustentar as transformações do lado da demanda e incluir a mão de obra em setores de maiores produtividades. Então, a Dilma, quando ela assumiu, ela tenta contornar esses dois entraves aqui estruturais principais. E aí, o que ele traz aqui, né, inclusive com essa visão aqui de sustentar as transformações na demanda, né, que o governo Lula acabou sendo muito bem sucedido aqui no uso do mercado interno, né, do consumo de massas, pelas políticas de distribuição de renda, pelo uso do crédito, e ele também teve a contribuição aqui de fator externo, né, então com a melhora dos termos de troca, aqui muito relacionado ao preço das commodities, que tiveram uma elevação, e também com o ingresso de capitais, que acabaram, né, gerando um efeito, primeiro aqui de valorização da taxa de câmbio, o que gerou, né, um aumento de importações, e a questão das commodities gerou uma reprimarização da pauta exportadora, né? Então, esse fator externo que ele contribuiu, né, para o dinamismo interno, né, com a entrada de renda em função das exportações, mas ele também teve esses efeitos aqui que não foram tão positivos olhando mais a médio e longo prazo. Então, a Dilma, ela assume, né, com esses desafios aqui, ou com essa herança dos governos Lula, e ela tem um desafio adicional aqui também, considerando que 2011, o pós-crise ali, 2008, 2009, e a partir de 2011 é quando se tem com mais clareza ali a economia mundial desacelerando, a crise fiscal dos países europeus, alguns países europeus. Então, ela tem também esse cenário internacional mais desafiador, que contrasta um pouco com o período Lula. E aí, seguindo, o autor entra aqui, né, no segundo bloco, que é a avaliação do industrialismo, então, como que foi conduzido aqui esse primeiro período do governo Dilma. Então, como que ele define aqui primeiro o industrialismo, né? Então, como uma agenda de governo, né, que visava responder à deterioração do complexo industrial brasileiro com uma série de propostas alinhadas às entidades empresariais. E o principal objetivo aqui era garantir a condição de competitividade, então, reduzindo custos de insumos, e aí aqui logo mais vai aparecer ali também a questão do custo de energia elétrica e combustível, reduzindo o custo de crédito, seja pela atuação via bancos públicos e também pela redução do nível de juros, os custos de trabalho, mas aí aqui muito em linha com as desonerações e a desvalorização do câmbio. Então, esse é o conceito aqui, né, a ideia desse industrialismo que tinha como objetivo aumentar a competitividade. Aí, na sequência do artigo aqui, o autor ele faz uma avaliação da política fiscal, política cambial e política monetária. Então, da política fiscal, o que é a principal mensagem aqui, né? Que, primeiro, né, que não teve um descontrole de gastos no governo Dilma, né? Que, por vezes, isso é falado. Na verdade, o autor analisa aqui que o que aconteceu, principalmente, foi uma queda das receitas, um pouco em decorrência da estratégia do governo de subsídios e desonerações, mas também com a economia desacelerando uma redução do PIB, que acaba afetando também a arrecadação. Então, esses seriam aqui uns principais pontos, e nesse segundo slide ele até coloca alguns elementos a mais aqui, como, por exemplo, né, o nível de crescimento do gasto em valores absolutos, assim, de crescimento anual, ele seguiu muito próximo ao que já vinha acontecendo nos governos FHC, então é um ponto aqui para reforçar que não houve uma gastança no governo Dilma, e ele coloca aqui uma informação em relação à redução do crescimento do ritmo das receitas, que até então estavam crescendo 3,6 ao ano e passaram a crescer 1,5. Então, é um pouco em função dessa desaceleração do crescimento das receitas, que já tem uma relação com o crescimento do PIB, que a gente tem um desequilíbrio, né, uma piora do cenário fiscal, mas não em função de uma gastança. O que o autor coloca aqui como ponto é que, de fato, teve uma mudança da composição. Então, muito em função aqui do aumento do gasto, né, com essas desonerações e subsídios, do que com alguma outra aumento muito expressivo de gastos, tá? E aí, em relação a essa questão de mudança de composição e o gasto ter uma participação um pouco maior dessas linhas, ele também traz que são linhas que têm um multiplicador, um efeito multiplicador na economia menor, né, do que linhas como o investimento. Então, isso é um outro ponto aqui da política fiscal que acabou não sendo bem sucedido. Aí, avançando para a política cambial, de forma
bem resumida aqui, basicamente o autor aborda que são dois momentos aqui da política cambial. Um primeiro momento, que ele está mais coincidindo com essas estratégias mais industrialistas, é de pressão de valorização da moeda. Então, ainda pega aqui esse período de mais força de deterioração externa, ainda um momento positivo para o Brasil mesmo, que já apresentando uma desaceleração. Então, tinha uma força aqui de valorização do real frente ao dólar. Então, as políticas do governo, na verdade, foram de evitar uma valorização maior. E isso, de certa forma, já foi um entrave ali, pensando na estratégia de industrialismo, que a tendência, né, o esperado seria uma desvalorização cambial para tornar as nossas exportações da indústria mais competitivas. E o segundo momento, aí aqui já se aproximando do final do mandato Dilma, e aí também 2015, 16, aí sim é uma desvalorização, mas aí aqui inclusive já começa a pegar, né, o período a partir daqui, o período da austeridade. Do ponto de política monetária, ainda desse primeiro período aqui do industrialismo, tem três elementos principais que o autor destaca, né? O primeiro é o uso do represamento dos preços administrados, então, especialmente energia e gasolina. Isso aqui corroborava um pouco a estratégia de redução de custos para a indústria e também servia como um mecanismo de controle aqui da inflação. Então, aqui nesse período, né, 2012, 13, onde se tinha, né, o maior controle, a gente pode ver na linha de monitorados que a inflação aqui era mais baixa, mas a inflação de outros aqui já era mais elevada. A tentativa aqui de redução da taxa de juros ali do período de 2011 até meados de 2013, e também o uso dos bancos públicos aqui no crédito, seja para expandir crédito e também reduzir spread, né? Então, basicamente, essas foram as estratégias. Elas não deram muito certo, seja aqui pelo preço dos administrados, que aí depois acabaram aqui explodindo ali no período de austeridade, e também a redução de taxa de juros teve um efeito. Aqui ele faz um resumo, né, do legado. Então, as razões por trás do fracasso, ele até usa esse termo fracasso, né? Ou são estruturais ou conjunturais. Então, ele usa aqui duas explicações, né? Da taxa de câmbio e dos juros. Então, o que que ele apresenta aqui, a ideia, né? Que as empresas, elas já estavam acostumadas com a taxa de câmbio valorizada e com os juros elevados. Então, elas, dentro desse cenário, a taxa de câmbio valorizada acabava ajudando nas importações. Então, com a desvalorização do câmbio, no curto prazo, na verdade, aconteceu o encarecimento dos insumos que as empresas usam, né, no seu processo produtivo. E a queda de juros, né, que também seria um fator positivo, na verdade, gerou uma perda de receita, porque dado esse contexto de juros elevados, as empresas já têm incorporado uma rentabilidade financeira em cima do caixa, ou enfim, então esses efeitos aqui que ele julgou, né, como estruturais foram os dois de maior destaque já para as políticas não atingirem o sucesso. E de forma que conjuntural, ele cita a crise política, né, então o contexto ali político da Dilma, que foi deteriorando, ele fala aqui das manifestações, né, de 2013. O Brasil também teve uma crise hídrica nesse período, né, que também acaba se conversando ali com a estratégia no setor de energia, e também investigações judiciais aqui, como a Lava Jato. Então, tudo isso acabou gerando uma deterioração muito forte do cenário político e reduzindo o espaço de manobra e estratégias ali do governo. Então, o que restou aqui, né? Restou duas visões, né? Uma de deterioração fiscal, crescente pressão inflacionária e o PIB já desacelerando. Então, aqui como dizendo que essa estratégia industrialista não foi bem sucedida, mas ainda existia, né, nesse momento, baixas taxas de desemprego, que seria um ponto aqui positivo. Agora, aqui na parte de austeridade, então eu entraria aqui no terceiro item, né? O autor apresenta aqui a ideia de austeridade, né, como um mecanismo de aumento de juros, que geraria, né, em conjunto, né, na verdade, aumento de juros conjugado com o ajuste fiscal, e seriam capazes de gerar um efeito excessivo que levaria a inflação para o centro da meta, e isso, né, geraria aí no futuro um aumento de credibilidade do mercado e a retomada de investimentos, né? Então, o que que aconteceu aqui em 2015? Esse período de austeridade ele começa em 2015, ali com a mudança do segundo mandato Dilma e também a mudança do ministro da Fazenda. Então, ele é caracterizado como uma redução muito forte dos investimentos, só que isso não levou a uma reversão aqui da trajetória de déficit, né, das contas públicas. Na verdade, ele acabou gerando mais redução das receitas, o que fez com que o resultado primário ele até piorasse. Então, o autor traz alguns dados aqui, né, como o Brasil ali alcançando um resultado nominal negativo, né, de 10% do PIB, um déficit de 10% do PIB. Então, principalmente em decorrência da elevação dos juros, que fazia parte desse contexto aqui de austeridade. E, além disso, ainda convivendo com o aumento da inflação, e acabava também piorando esse cenário fiscal, já que tem muitos títulos ali, ele cita que 40% dos títulos da dívida pública são indexados à inflação. Então acaba que anteriormente se falava ali de desaceleração da economia e das desonerações como um problema fiscal, e aí a gente passa aqui nesse período a falar de uma profunda recessão e muito gasto com juros, né? Então, a contração fiscal expansionista, né, que seria a ideia de fazer o ajuste e retomar a confiança, crescimento, investimento privado, na verdade ele acaba gerando um descontrole fiscal aqui muito grande, é isso que o autor traz. E aí que ele faz também uma leitura aqui mais
mais breve desse período de política monetária e cambial. Então, a ideia que foi soltar os controles que tinha, né, dos preços administrados. A gente até viu ali no slide anterior o gráfico da explosão, né, da inflação dos preços administrados no primeiro ano ali. Teve também aqui o período de desvalorização, aí a gente também viu no gráfico ali que o governo para de intervir, então tem uma desvalorização de 50%. Também reduz aqui a intervenção no mercado de crédito, então ele para aqui ou aumenta a TJLP. E aqui que o autor coloca aqui, sendo conclusivo sobre essa análise dessas políticas, né, que essas ações no curto prazo, elas demoram um pouco a impactar a inflação, é mais no médio prazo, mas elas são rápidas na atividade. Então, retorna aquela questão ali do ponto anterior, né, da política fiscal, de que afetou muito forte a economia, né, a atividade no curto prazo, enquanto essas variáveis ainda, como a inflação ainda levaria um tempo, e aí o cenário fiscal ele acabou deteriorando muito mais, né, e não atingindo o objetivo ali da austeridade. Tanto é que aqui no fechamento da análise o autor também coloca como um fracasso da austeridade. Então, ele não melhorou as contas públicas, inclusive aqui ele apresenta alguns dados de piora. Então, ele coloca aqui, né, que o problema dessa estratégia é que ela não olhou, né, o que era o contexto. Então, fez um forte ajuste nas contas públicas, mas ignorou aqui as reais causas da desaceleração da economia. Então, ela foi pensada aqui para recuperar a confiança do empresário, do mercado financeiro, mas ela acabou, na verdade, gerando uma rápida queda de popularidade do governo em função da deterioração, né, e da crise que ela ajudou ali a causar. Então, esse é um ponto aqui que o autor traz. E aí, avançando aqui, né, para finalizar as conclusões finais, lembrando que a ideia era fazer uma análise ali desses dois momentos e também ter uma leitura sobre o que explica mais, né, o cenário ali em 2017. Então, o autor coloca aqui, né, que os governos Dilma eles não tiveram sucesso nos seus objetivos inicialmente planejados. O industrialismo, né, que seria a estratégia para superar aqueles entraves estruturais ali até da herança do período Lula, ou até mesmo mais antiga, né, mas fazendo a conexão com o governo anterior, ele se mostrou incapaz de promover esse crescimento, né, ou as bases para esse crescimento. Ele até coloca que talvez esses entraves tenham sido até agravados no período, mas ao mesmo tempo ele analisa que tem dois lados desse primeiro período aqui, né, de análise. E apesar de ele não ter sanado os problemas estruturais e até mesmo gerado um grande desgaste com os empresários, né, ainda se conviveu, né, com um nível de desemprego baixo, crescimento de massa salarial, que inclusive acabou apoiando ali na reeleição da presidente Dilma. Então teve um lado bom aqui, né, nesse primeiro período. Enquanto que, quando ele analisa a política de austeridade, ele julga aqui como um completo fracasso, porque ela não cumpriu aparentemente nenhum objetivo, né? Então ela não conteve o déficit e ainda aprofundou uma recessão, que foi a nossa maior crise econômica do século 21. Então, o desemprego explodiu, bem como a desigualdade. Então, aqui o autor coloca que parece que nada positivo ficou.